no Monte das Oliveiras, Lucas capítulo 22, verso 44, e diz assim: pero como estava angustiado, se puso a orar com mais fervor, e su sudor era como gotas de sangue que caíam à terra. E estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Sobre a oração, há vários tipos de oração na Bíblia, de maneiras e intensidades de oração. E naquela hora que Cristo estava para dar a sua vida, nós vemos que, por causa da sua angústia, a sua oração tornou-se mais fervorosa. Quando vemos que a panela se calienta e herve a água, se borbulha. E há algumas chaleiras que tem um apitinho, né? Quando ferve a água, apita, e a dona de casa já sabe, corre para tirar aquela chaleira. Não tem dessa em casa, mas já vi por aí, já vi na televisão. Não tem uma dessa em casa. Vou ver se algum dia eu meto um apito na chaleira lá de casa. E a sua oração se tornou tão fervorosa que o seu suor se tornou, a Bíblia não diz que transformou-se em gotas de sangue, mas diz que tornou-se como gotas de sangue, semelhante a gotas de sangue. Sua oração estava mais fervorosa. Que oração é essa, pastor? Chama oração com fervor. Quando você está em grandes dificuldades, muitas vezes você não ora assim baixito: Senhor, te peço, resolve o meu problema. Às vezes você começa a orar mais forte, começa a falar mais forte, começa às vezes a chorar, às vezes para de orar e começa a soluçar e a gemer. Às vezes a sua dificuldade pode ser tão grande que a sua oração se torna como a oração de Ana no templo. Lá em 1 Samuel capítulo 1, a sua luta era tão grande que não se ouviam palavras, e só os seus lábios moviam-se. Ela não conseguia falar, como alguém que está muito angustiado que não fala, só geme. Há várias intensidades de oração, em vários tipos. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, o apóstolo São Paulo nos diz: orai sem cessar. Em outra tradução, essa minha tradução diz: orai continuamente. Como diz aqui? Valeu ter? Sem cessar. Ficasse igual. Ficasse igual. Orar sem cessar. E eu lhe pergunto: será que estamos orando sem cessar? Você quer que está orando sem parar? Pastor, peraí, eu não chegaria no culto, estaria arrodilhado em minha casa orando basta a hora. Não é isto, é oração contínua. Todo lugar que você estiver, está com o seu pensamento conectado com o Senhor. As coisas estão se passando, os problemas estão se passando, e você está ali: Senhor, olha, me ajuda nisso, naquilo. O seu pensamento está constantemente conversando com Ele. Você já desenvolveu este hábito, irmão, de conversar com o Senhor sem parar? Claro que então, quando nós estamos conversando com alguém ao nosso lado, é difícil estar conversando com o Senhor, pensar assim: Senhor, está ali, ao mesmo tempo estar falando aqui com uma pessoa, né? Isso é um pouco difícil ou impossível, mas é possível hoje orar sem cessar. Cada vez que você se cala, você está ali pensando: Senhor, ajuda-me nisto, ajuda-me a fazer aquilo. Está ali louvando: pastor, não sei, eu vou ter que pedir coisas demais. Não é pedir o tempo todo. Amém? Não significa que tem que pedir. O verso 18 do mesmo capítulo de 1 Tessalonicenses capítulo 5, o verso 17 diz: orai sem cessar. O verso 18: dê graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em espanhol, estou gostando aqui em castelhano, porque em português eu tive um ponto no verso 17 que começou com letra maiúscula, não é? Na época que foi escrita a Bíblia não havia essa pontuação. Mas em castelhano está assim: dê graças a Deus em toda situação, porque esta é sua vontade para obter em Cristo Jesus. Amém? Dê graças. Significa que você não tem que ficar o dia todo só a pedir coisas. E pode.
Mas não seja só por você mesmo o dia todo. Peça mais pelo seu irmão, pelo próximo. Vou pedir por minha família quando está bem, mas peça por algo que não é seu, que não é sua família também. Não sejamos egoístas. Na minha adolescência, muitas vezes eu começava a minha oração de intercessão, a apresentar cada pessoa, cada irmão da igreja, cada um, as pessoas da escola, e quando chegava no final da oração, eu dizia assim para o Senhor: bom Senhor, e sobre mim tu sabes, né? Não preciso falar. Te dou graças porque creio que me vais a dar. Não pedia por mim. E sempre o Senhor me abençoava, me bendicia da mesma maneira. Porque Jesus disse que o Pai sabe tudo o que precisais. Amém? O Pai sabe. O Senhor conhece tudo o que nós necessitamos. Orar continuamente, dar graças. Se queres aprender como vou orar todo dia sem parar, pastor, em pensamento em todo, se passas todo dia lavando, dando graças, adorando. É o que o apóstolo São Paulo diz em Efésios capítulo 5, versos 18 adiante, versos 18 adiante. E não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda ou dissolução, mas enchei-vos ou llenamos do Espírito Santo, como falando entre vós outros está dizendo juntos, não é? A congregação junta, com hinos, salmos, cantos espirituais, entoando e alabando a Deus de todo o coração, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, e sometendo-nos uns aos outros em temor de Cristo. Ah, pastor, eu alabo tanto. Mas se aquele irmão me mirar de novo com aquela cara feia, lhe vou alar nas palavras. Perdeu todo o tempo de adoração e de alabança. Perdeu tudo. Quando você xingou, ou chateou-se com alguém e deu lugar à ira, estragamos todo aquele tempo que tínhamos de adoração. Aquele coração que estava aberto, alegre, de repente quedas com ódio, com raiva, com rancor. Orai sem cessar, e tudo dai graças. E sabes o que mais? Ainda pensando sobre oração, o apóstolo São Paulo nos fala em 1 Coríntios capítulo 14 e o verso 15, para aqueles que querem buscar os dons espirituais. O apóstolo nos vai explicar que você pode orar com a sua razão humana, mas também pode orar com o seu espírito humano, com a essência espiritual que está dentro de você. Diga para o seu irmão: ora com a tua mente, ora em castelhano, ora em quichua, ora em portanhol galego. Vocês falam, como é que estão dizendo agora? Casteguês, né? Castelhano com português. Eu falo portanhol, português com espanhol. Claro, quando entendo falar português, não é? Vemos aqui em 1 Coríntios capítulo 14. Amém? Verso 15 diz assim. Vamos ler um pouquinho antes. Pablo disse assim, verso 13: por esta razão, el que habla en lenguas, pida en oración el don de interpretar lo que diga. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia de nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Amén. Por isso, quem fala em língua, ore para que a possa interpretar. Pois, se ora em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento, com a mente, com a razão, com a nossa razão humana. Amém? Por que Pablo falou isso? Porque essa igreja de Coríntios, quando vamos ler no culto, começavam todos a falar em línguas,
como aquelas línguas de Pentecostes, capítulo 2, línguas estranhas, alguns dizem que são dos anjos e tal, que eram recebidas pelo poder do Espírito Santo, e ficavam todos hablando todo o culto e cantando em línguas, e não havia uma pregação imaginada, porque só queriam agora falar em línguas, que estavam tão emocionados com isso. E Paulo diz: temos que ter um equilíbrio. Se formos ler todo o texto, ele diz: para me dirigir à igreja, prefiro dizer 5 palavras em um idioma conhecido do que falar 1000 em outra língua, porque não vamos perceber. E ele diz que essa oração serve para edificar em línguas o nosso espírito humano. Amém? Quando oramos a Deus em línguas, a sua oração pode ter vários tipos. Amém? Quando vemos em 1 Timóteo capítulo 2, verso 1, o mesmo apóstolo Paulo, é difícil não falarmos em Paulo quando pregamos no Novo Testamento, o apóstolo São Paulo, porque metade do Novo Testamento está sendo escrito por ele. E a maioria dos livros, das cartas, são pequenas. Se os evangelhos não fossem tão grandes, teria sido mais do que a metade do Novo Testamento. Amém? 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Amém? Quantos encontraram? Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Em português, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por quem? Por mim, por minha família, por minha mulher, por meus filhos, por minha família em Equador. Também vou orar por este pastor, para quem sabe ele cresça nos pelos, nos cabelos, não? Não, por todos os homens. E aí depois ele vai à ordem, pelos reis, olha, pelas autoridades que têm sabedoria nessa crise aqui, por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Amém? Glória a Deus. Mas por todos os homens, depois ele lembra as autoridades. Às vezes a gente só quer criticar as autoridades, mas devíamos também estar a orar por elas. Amém? Jesus Cristo nos fala em João capítulo 4, verso 24, aquela mulher samaritana. Hoje inclusive vi um pregador falando isso na televisão, acho que era um pregador canadense, que estava sendo dobrado em espanhol, na Enlace. Nós que vimos para cá, ele estava falando isso, que aquela mulher iniciou uma discussão sobre geografia bíblica com Jesus Cristo. Porque ela disse para Jesus: olha, vocês judeus dizem que a gente deve adorar a Deus em Jerusalém, no templo. Que vimos aqui Salomão, Deus dizendo a Salomão: vou escutar a oração neste lugar, no templo lá em Jerusalém. E nós samaritanos dizemos que é aqui neste monte. E então, que é no monte onde Jacó reclinou a cabeça naquela pedra e viu a escada de Deus, os anjos subindo e descendo. E quando acordou, ele disse assim: esta é a casa de Deus e a porta dos céus. E pegou aquela pedra, ungiu com azeite e consagrou aquele lugar chamado Betel. Nós dizemos que é ali, nós dizemos que é talvez no Monte Carmelo, onde Elias orou e Deus mandou fogo do céu e consumiu o holocausto. Não sei qual era o monte que ela dizia, se era um monte específico ou em qualquer monte. Mas Cristo lhe diz: mulher, chegará o tempo em que nem Jerusalém, nem no monte, mas o Padre busca adoradores que lhe adorem em espírito e em verdade. O Pai está buscando esses adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Pergunta ao teu irmão: você está adorando a Deus? Sim ou não? Sim ou não? Pero em espírito e em verdade? Amém? Há pessoas que dizem: pastor, eu estou adorando muito a Deus Espírito. Quando eu oro, dá aquela alegria. E tem gente que diz assim: eita, chega, me arrepiei. Os brasileiros têm muito esse negócio: estou todo arrepiado com isso que você falou agora. Uma vez eu entrei eu gosto de tocar viola e toco onde me dá vontade. Então uma vez eu vim entrando no elevador do prédio da minha mãe, onde moram meus pais, e vinha com uma viola aqui, né, pendurada, tocando e cantando o hino. E entrou meu vizinho do andar de baixo, e eu continuei, bom dia, continuei cantando, né? E quando ele saiu: rapaz,
você cantando esse hino, não é? Pessoas que estão atentos, né? Os sul-americanos, as emoções, os africanos também estão muito atentos ao que sentem, a percepção emocional, abertos à percepção. Não que os europeus não estejam, mas às vezes muitos buscam aqui a Europa e fazer as coisas muito mais pela razão, pelo pensamento, pela lógica. E o que chamavam de terceiro mundo segue muito mais as emoções, né? É dado a isso, não que aqui não tem, aqui também tem. Então, me arrepiei, pastor, com isso. As mulheres, observadamente, são mais sensíveis também que os homens, né? São mais abertas aos sentimentos. Alguns homens também são abertos, né? Veja o pastor Breno, se arrepiou tanto que caíram os pelos. E Jesus diz: adore-me em espírito e em verdade. Porque alguns dizem: ei, pastor, isso e tal. Mas quando você vai olhar a vida dele, briga com a mulher, bate na mulher, espanta os filhos, responde ao vizinho, faz contendas. Nossa oração não pode ser só fervorosa daqui de dentro. A nossa comunhão com Deus deve se manifestar de tal forma que transforme a nossa maneira de viver. É o que estamos vendo lá em 2 Crônicas 7,14. Se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos. Se estamos nos humilhando e buscando a Deus, se isso é de verdade, com toda boa intenção, isso deve mudar a nossa maneira de se comportar. Se converter dos seus maus caminhos, em espírito e em verdade. E então, só então, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar de pé.